One Piece finalmente saiu. Ficou incrível ou é flop? Bora conferir o review completo aqui sobre o primeiro episódio. Eu vou dizer pra vocês o que eu achei, quais pontos acertaram, onde erraram e se vale a pena assistir mesmo. Se vale a pena ter o tempo. Será que vai valer a pena ou erraram mais uma vez numa adaptação de anime? Bora pro vídeo. Menos de R$1 por dia para você ter acesso ao melhor treinamento de YouTube backstage da internet. No YouTube, sem aparecer, você vai ter acesso ao mesmo método que eu utilizei no canal Acredite ou Não para atingir mais de 3 milhões de inscritos e monetizar no YouTube, mesmo sem precisar aparecer em nenhum vídeo. Com 10 módulos super completos e mais 5 bônus exclusivos, o YouTube, sem aparecer, vai te levar do zero até um canal monetizado em pouquíssimo tempo. Mas claro, né? Se você se dedicar e principalmente aplicar tudo que você aprender. Ah, e além disso, você tem 7 dias de garantia para você conhecer o treinamento por dentro, sem compromisso nenhum. E caso você não goste do treinamento, você perceba que não é para você, você me manda um e-mail que eu devolvo cada centavo que você investiu. Beleza? Continua a amizade. Aperta no primeiro link da descrição que eu vejo você lá dentro. Valeu! Inês Trunks, Peter aqui! Finalmente, né? Finalmente a série de One Piece saiu. E na boa, ainda continua dividindo opiniões do público, pra você ter noção. Tem gente por aí que amou, outros fãs já não curtiram muito. Olha isso. O quê? Mas uma coisa é certa, por mais que você não tenha gostado da série, não tem como negar que ela é bem feita pra caramba, que o elenco tá incrível. Acho que esse ponto a gente tem que concordar. Nesse vídeo a gente vai fazer um review sem spoiler do primeiro episódio. E é pra não ter spoiler mesmo, ok? Mas eu vou falar também de algumas ligações que a série trouxe aí, que já mostra como é que a Netflix vai conseguir colocar mais de 1000 episódios de anime numa série live action, sem perder a essência da obra original. Ou pelo menos vai tentar fazer isso, é comprimir esses 1000 episódios numa série live action. Eu acho que deu bom. Então se você gosta de One Piece, se você quer ver as análises continuando nesse canal, pô, capricha nesse like. Metralha esse like e se inscreve nesse canal, isso vai dar uma moral pra gente gigante. Obrigado de coração, vamos lá. Bom, eu sei que tem muita gente emocionada, é normal isso. One Piece, ele causa isso nas pessoas, né? Na fandom, principalmente. Ele faz isso com a fandom dele. E eu acho que mexe muito com a emoção o tempo todo de todo mundo. Então, pela espera de que a série poderia ser algo terrível, né? Assim como boa parte das adaptações de animes americanizados tem por aí, eu vi gente pulando de felicidade, animado com a série, dizendo que já era a melhor adaptação de mangá já feita na história do planeta Terra. Só que eu também vi gente que não curtiu, que achou que a série é um resumão de One Piece e que por isso acaba perdendo um pouquinho da essência, tipo, como é que vão colocar tanto episódio junto e tal. Mas como eu sempre falo pra vocês, galera, assiste primeiro pra você ter sua própria opinião. Vai sem preconceito nenhum, sabe, assistir. Tenha sua própria crítica, né? Pra mim não foi nem 8, nem 80. Eu vou dar minha opinião sincera, sem spoiler. Não assisti a opinião de ninguém. Eu nem faço isso que eu tenho medo de ser contagiado. E pra começo de conversa, não tem como, ok? A caracterização dos personagens foi o que mais chamou a atenção pra mim nesse episódio. Tem personagem que eu não tenho o que falar, tá incrível. Personagem que convence como adaptação, que você não consegue pensar em outra forma de adaptar se não fosse daquele jeito. O Zoro, a Nami, o Kobe, o Luffy, o Garp, Gold Roger, toda essa galera tá incrível. Não tem como ser melhor. Peter, eu faria melhor. Você não faria melhor, não? Ah, não. Mas tem outros personagens que não ficaram tão bem assim, né? Como, por exemplo, o Ben Beckman, da tripulação do Shanks. Só que esses são pequenos detalhes, sabe? É um outro personagem que não é tão convincente, mas os outros compensam de tão bons que ficaram. Então, equilíbrio é legal. O Kobe, por exemplo, é tão chato quanto ele é no anime. Só sabe ficar lá reclamando pra caramba, é chorão pra caramba, normal. Fizeram direitinho, mantiveram a essência. O que fez falta mesmo foi o Luffy não perceber isso igual ele fez no anime. Pra quem conhece, sabe que o Luffy é poucas ideias pra gente fraca e medrosa, né? E que ele acha o Kobe insuportável no começo. Tanto que ele acerta uns tapas nele, vez ou outra lá, e diz que não gosta dele porque ele é covarde. E esse talvez é um dos grandes defeitos da série. Tem cenas que simplesmente mudaram e perderam toda a essência dela. Calma, eu tô falando de algumas cenas, não da série como um todo, beleza? Eu vou dar um exemplo aqui que nem é tão spoiler assim. Por exemplo, o Luffy recrutando o Zoro pra tripulação. No mangá ele demora 6 capítulos pra desarmar o Zoro. Mas antes de tirar a corda, o Zoro já tinha aceitado entrar pra tripulação do Luffy, mesmo ele sendo um caçador de piratas. No mangá e no anime, o Zoro é contagiado pela determinação do Luffy. Sabe, ele entende essa determinação do Luffy. Ele percebe que o Luffy tá falando sério sobre ser o rei dos piratas, tá dedicado. E tem um detalhe importante também. O Luffy não chama o Zoro e deixa ele decidir. Na verdade ele fala, tu vai entrar na minha tripulação, já decidi. E essa teimosia do Luffy, que a gente pode entender até como determinação, como eu tô falando, é um ponto crucial. Tanto que no capítulo 6 do mangá, o Luffy vira as costas pro General Morgan e acerta um soco na cara do Helmeppo, né, pra salvar o Kobe. E ele faz isso porque ele já confia no Zoro. E o Zoro em seguida fala, deixa comigo, capitão. E o Morgan cai em seguida. Galera, isso é importante, faltou.
Eu sei, ao longo da série eles vão adaptando algumas coisas pra trazer esses pontos. Mas eu realmente não gostei de como o Zoro demora pra aceitar entrar na tripulação, sabe? Ele fica negando que faz parte do bando. Assim como eu não gostei também do Luffy pegar leve com o Kobe. Eu sei que é pesado, porque o Kobe era uma vítima, tal, mas porra, o Luffy não é só um cara bonzinho e positivo. Por mais que ele seja manteiga derretida, ele não gosta de gente que só reclama da vida igual o Kobe. Lembram o que ele faz com a Vivi no anime, descendo soco na cara dela? Pois é. E na boa, mudaram essa cena do Luffy salvando o Helmap pra uma cena onde o Kobe acerta o soco no Helmap e salva o Luffy. Como se o Luffy precisasse ser salvo numa situação dessas. E essa mudança, pra mim, compromete a cena onde o Zoro é recrutado e aceita entrar pro bando. E dá até pra alguém dizer: ah, Peter, mas não dá pra entrar tudo na adaptação, One Piece tem muito episódio. Blá, 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 blá. Eu fiz a voz do hater aqui, mas eu sei que o fã de One Piece raramente joga hate. Pra ser sincero, eu nem lembro de receber hate da galera de One Piece. Então a galera de One Piece, ó, vocês são casca grossa. Mas de qualquer forma, eu sei que é difícil adaptar anime pra live action. Eu sei que fica ainda mais difícil quando se trata de One Piece. Mas no caso do recrutamento do Zoro pra tripulação, não precisava alterar tanto. Talvez essa seria a cena mais impactante do primeiro episódio. O primeiro membro do bando Chapéu de Palha. O Kobe vai ter o tempo dele lá pra superar as fraquezas dele. Quem acompanha o mangá sabe, né, o marinheiro pica das galáxias que o Kobe virou. Não precisava trocar a cena épica do Zoro pra dar espaço pro soco na cara do Helmap. Pô, galera, o primeiro episódio já colocou tanta coisa sem precisão. A Nami e os outros personagens aparecendo antes da hora. O interesse do Garp lá pela Baroque Works. Pô, galera, tem personagem ali que só é citado no capítulo 100 pra frente do mangá. E no primeiro episódio o cara já aparece. Por mais que muita gente reclame que One Piece é um anime muito longo, e eu entendo isso, tem que levar em consideração que o tempo sempre jogou a favor de One Piece. Porque graças ao tanto de episódios que o anime tem, é que a construção dos personagens e o vínculo dos fãs com a obra é tão incrível. Eu penso assim. E a série não tem esse tempo. A série não tem. Pra adaptar One Piece, eles vão ter que ir por esse lado mesmo. Beleza. Não dá pra alcançar o anime com temporadas de 8 a 10 episódios sem fazer isso. Mas, pelo menos, as cenas épicas têm que aparecer na série. Nem que seja pra ocupar o lugar de uma outra luta. Na boa, por mais legal que seja, a luta do Zoro no bar não precisava acontecer. O Anami nada convincente levando o Luffy pra cadeia. Pra mim, essas cenas no primeiro episódio tomam tempo do que realmente importa. E outra cena que, na boa, não é nem de longe tão épica, foi a cena do bar, né? Sabe a cena do Shanks lá com os bandidos da montanha? Quando eles quebram uma garrafa nele? Essa cena tá no primeiro episódio. Mas não exatamente como nos quadrinhos. Inclusive, eles insistem em dizer que o Luffy é um menino de rua, que ele não tem família, mas isso tem um motivo, eu vou falar pra vocês na análise completa, inclusive. Aqui é só um review, né, do primeiro episódio com o que vem na cabeça aqui. Claro que eu vou trazer o veredito final da série completa pra vocês com spoiler, e eu vou falar assim do futuro da série como um todo. Mas se você quer saber se vale a pena começar a assistir, vale a pena pra caramba. O mundo, ele foi muito bem construído. O Luffy tá incrível, e a ausência do chinelo dele não ficou tão ruim. Pra ser sincero, boa parte do episódio você nem percebe. Tem tanta cena de ação, tem muito sangue, galera. E eu realmente não esperava ver tanto sangue e pessoas sendo partidas no meio lá na série. Pra mim ia ser 100% family friendly. As cenas de luta tão legais, não é nada tão épico assim como no anime, mas, pô, cenas de luta ok. Poderiam ter outros ângulos, tal, né? Os movimentos poderiam ser mais rápidos, mas no geral as cenas são tão boas. O CGI do Luffy esticando é divertido. A gente sabe que o corpo elástico é um dos efeitos mais difíceis de recriar no CGI. A Marvel sofre tanto com isso que até mudou os poderes da Kamala Khan na série, só pra você ter noção. Mas o Luffy ficou legal pra caramba. E outra coisa que poderia ficar estranha no live action, mas que a série acertou, foram os Dendemushi. Pô, os caracóis estão legais demais, galera. Pô, maneiro demais. E pra quem é fã do Zoro, né, fica falando aí em tudo quanto é canto que o Zoro sola. Galera, o Zoro tá bom demais. Dá pra ver que fizeram questão de dedicar tempo nas lutas dele. Que colocaram até luta onde não tinham ou luta que era pro Luffy enfrentar. Isso volta ao ponto fraco do episódio, que é tirar cenas épicas que deveriam ser do Luffy e passar pra outros personagens. Mas eu vou trazer mais disso na análise completa. Então se prepara, porque vai ter análise com referências, opinião sobre cada personagem, sobre ilhas, mapas, sobre as adaptações que foram feitas lá e as mudanças também que deram certo e que não deram certo até agora. No geral, eu posso falar pra vocês, vale a pena assistir a série de One Piece. O elenco é incrível, a dublagem tá, pô, top demais. As ilhas e as cidades, sabe, que já apareceram até agora, também estão fiéis, a ambientação tá super fiel. E acho que eles adaptaram alguma coisa, foi até pra melhor. Os navios também estão insanos. Porra, o navio do Garp ficou maneiro demais, galera. Mas fica a dica, né? Vai assistir de cabeça aberta, porque tem bastante mudanças. E a maioria dessas mudanças faz sentido pra série funcionar. Claro, vai ter algumas, como eu citei aqui no vídeo, que talvez incomodem muito vocês. Mas, no geral, a série tá adaptando bem o anime, criando uma visão nova sobre One Piece, mas sem perder a essência. E antes de finalizar o vídeo, né, eu sei que o foco não é falar de referências, mas quem percebeu aquele barril do Luffy na série? O barril de peixe que o Luffy entra dentro
tem o nome Gyoro. E pra quem não se lembra, Gyoro é um vendedor de peixe da ilha da Vila Fuchsia, a vila do Luffy. E ele aparece no primeiro capítulo do mangá, com a mesma cara que tá estampada no barril. Tem várias outras referências, mas eu vou deixar pra trazer todas da série num único vídeo, inclusive os cartazes de procurado. Agora, se você já assistiu o primeiro episódio, deixa nos comentários o que você achou. Vamos comparar nossas opiniões. O que vocês acharam? Você curtiu? Comentem. E toca aqui, se inscreve no canal, porque eu vou trazer novos vídeos agora, em breve. E eu quero muito que você acompanhe. Para isso, tem que estar inscrito com o sininho ativado. Você é fera demais. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!